E fala, galerinha do YouTube! Como é que vocês estão? Galera, vamos voltar aqui para as nossas análises de mini índice, mini dólar, tá? Hoje, domingão, aproveitando aqui que tô mais tranquilo hoje, vou fazer esse vídeo aqui para vocês para a gente se preparar justamente para o dia de amanhã. Beleza? Bora lá? Bom, galera, isso aqui foi sexta-feira, tá? Isso aqui foi sexta-feira, dia 4, tá, galera? Dia 4 aqui, sexta-feira. E a gente teve aqui um payroll, né? E teve uma entrada magnífica, tá? A gente teve uma entrada aqui com stop de 400 pontos praticamente para buscar 1.150 pontos. Excelente, excelente. Depois o mercado voltou na mesma região e deu a mesma entrada. Foi excelente, excelente, tá? Teve entrada de pullback, teve entrada. Assim, o range do índice em si, galera, ele tá maior, tá? Justamente pela volatilidade. Então, ou você aumenta seu stop ou você toma stop. Então, Luizão, eu consigo aumentar meu stop. Galera, diminui a mão. Luiz, é um contrato, não dá para diminuir a mão, então não opera, tá? Se não cabe para você, eu te indico esperar. Espera ele sair desse range, porque tá muito volátil, eleições, tá definindo ministro da economia e tudo mais. Então, o mercado em si ele fica volátil. Então, o range dele aumenta. Tipo, stop de 400 pontos, sabe? É grande o stop. Stop de 800. Consequentemente, o seu alvo aumenta também. Beleza? Bom, então assim, essa região era muito importante para a gente, tá? Ele deu uma entrada justamente aqui e a outra entrada nossa foi nesse candle gatilho, beleza? Para pegar rompimento e seguir o movimento. Depois teve entrada de pullback aqui, tá? A gente teve entrada de reversão do movimento, que ele não conseguiu romper a máxima. Cara, show, 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 show. Sexta-feira com bastante oportunidade. Bom, vamos apagar tudo isso aqui e vamos definir o nosso dia para amanhã, segunda-feira. Vou pôr um gráfico de 1 hora aqui para a gente só dar uma olhada, tá? A gente dá só. Ó, consigo visualizar aqui um pequeno canalzinho, tá? Deixa eu só colocar essa cor menos aqui. Beleza. Show. O mercado ainda no tempo gráfico maior segue em tendência de alta, tá fazendo topos e fundos ascendentes. O mercado para num tempo gráfico maior, a gente está olhando, tá, galera? Por enquanto. Vamos fazer isso, a gente vai afunilando. Para o mercado quebrar essa estrutura primeiro, então o ponto de quebra de estrutura no ponto, num tempo gráfico maior, está aqui nesse fundo, tá? Tá bem longe ainda por enquanto. Ele precisa deixar um fundo para a gente atualizar essa quebra de estrutura para cá por enquanto. Então, ele segue em tendência de alta, beleza? Mas vamos diminuir o tempo gráfico e vamos passar por uns 30 minutos, ó. Então, o fundo lá de quebra de estrutura segue lá nessa região, então já vamos anotá-lo aqui, ó, tá? Então, a gente tem região de quebra de estrutura aqui, tá, galera? Vou postar essas fotos lá no meu Insta também, pra gente ficar mais ligado aí, tá? A região de continuidade de alta tá lá no topo. Lembrando, galera, que onde estão os melhores pontos para a gente operar? Principalmente em extremidades, tá? Em meio de, de consolidação, em meio de movimento, a gente tem oportunidades, lógico, mas são piores. Por quê? Onde que está o dinheiro? Onde está o dinheiro que o mercado vai movimentar, vai violinar a galera, vai estopar a galera, vai entrar liquidez? São extremidades, tá? Em meio de movimento é mais complicado. Mas também, lógico que existe oportunidades, tá, galera? Ó, a gente tem uma região de pullback, por exemplo, aqui, ó, o mercado pegar para continuar essa movimentação, ficar de olho se ele vai deixar topo, fundo, se ele vai romper direto, se ele vai consolidar aqui, tá? A gente encontra regiões aqui, vamos para um tempo gráfico. Ó, deixa eu só ver se aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem um order block, né, que a gente chama. É uma região onde o mercado tende a segurar. Então, toda essa região aqui, tá, galera? Ó, toda essa região aqui, a gente considera um order block. Então, toda essa estrutura o mercado pode bater e voltar. O mercado perdeu aqui, ele pode estruturar isso para buscar justamente aqui. E se ele deixar esse fundo, lembra?
Aqui vira quebra de estrutura, você passa desse ponto para esse ponto. Que aí ele quebra, ele deixa de fazer fundos ascendentes para fazer o quê? Um movimento menor, beleza? Bom, vamos para o tempo gráfico que a gente vai operar, então, e ver visualizar o que a gente consegue fazer. Ó. Então vamos lá. A gente está justamente num order block, num tempo gráfico maior, a gente pode afunilar ele para os 5 minutos, ok? Se a gente afunila ele para os 5 minutos, essa região de order block está justamente aqui, ó, tá? A gente tem essa região de order block. Então, ele está bem no final dela. O que que dá para a gente estruturar? Num tempo gráfico menor, a gente tem essa microestrutura, tá? E a quebra dessa microestrutura está aqui. Então, a gente ficar de olho aqui, ó. Quebra de microestrutura, tá? Então, a gente tem uma região de quebra de microestrutura justamente nessa região. Dentro desse tempo gráfico menor, ó, a quebra de estrutura em si, ela já está aqui, ó. Então, o mercado está justamente quebrando ela para fazer uma movimentação mais alta. Mas a gente tem que, lógico, se preocupar com tempos gráficos maiores juntos. Mas, lembrando que num cenário micro, cabe nossas operações também, beleza? Então, essa é a estrutura que a gente tem para o índice amanhã, por exemplo. Então, o que que a gente pode esperar? A gente pode esperar justamente ele segurar essa região inteira de pullback para voltar. Então, se ele abrir sem gap, dependendo com um volume de compra maior, a gente já tem um pequeno ponto de compra, tá? Com stop final de movimento. É, Luiz, quero esperar uma entrada mais conservadora em si. A gente espera a quebra do movimento no cenário micro, tá? Que é justamente aqui a gente pega entrando dentro desse pullback para buscar máximo. Então, a gente tem algumas regiões. Opa, é que isso aqui eu não uso, não. Aqui, galera. Então a gente tem pequenas regiões de entradas mais agressivas, aqui regiões mais conservadoras, tá? Para o movimento de alta. Agora, Luiz, e para vender, o que que você espera? Galera, eu esperaria justamente essa quebra desse movimento, tá? Eu esperaria a quebra desse movimento, esperaria o mercado dar um pullback, rejeitar essa região, tá? Rejeitou essa região, tem uma entrada agressiva aqui, mas eu esperaria ele renovar esses fundos aqui, principalmente num tempo gráfico maior, tá? E a gente tem pontos que com certeza podem trazer o preço aqui no fundo. Então, a gente tem uma pequena entrada justamente aqui, tá? Tudo que vocês têm que fazer conta, galera, é de primeiro alvo, payoff. Tô entrando aqui com stop aqui, para o meu primeiro alvo aqui. Faz sentido? É 2 para 1, 3 para 1? Sim. Vou perder 3. Desculpa, vou perder 30 para. Desculpa, vou perder 100 para ganhar 30? Não, eu não entro. Por mais que está parecendo que é uma operação muito boa, que ela pode romper fundo, mas se não faz sentido, Luiz, mas eu posso carregar até lá. Beleza, mas você vai carregar até lá? Chegar aqui com 30, você vai sair para perder 100? Então, seu primeiro alvo aqui não significa nada para você, você tem que carregar ele até aqui. Porque se for para sair com 30, eu prefiro sair com zero. Tá, galera? Então, vocês têm que ter essa mentalidade. Luiz, se eu ficasse 4 operações no zero? Galera, só no zero amanhã tem mais. Não fica batendo no mercado até você tomar um stop. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que ver, nossa, já entrei uma, entrei duas, entrei três e tá difícil. Então, tô vendo que o dia tá mais complicado para mim. Não tô acertando o lado, tá me tirando no zero toda hora. Prefiro respirar e guardar esse capital para amanhã. É isso que você tem que fazer, beleza? Bora pra doleta? Doletinha, ó. Doletinha fez entrada magnífica aqui também, ó. Só que, olha, mesma coisa do índice. Volatilidade tá alta, range aumenta. E olha aqui, entrada de stop de 30 pontos a gente teve, tá? Ó, e alvo a gente tentou buscar até 111 pontos. Ele chegou até próximo a essa região aqui, ó, tá? De 67. Mas ainda já é 2 para 1, payoff super positivo, beleza? Quem levou para swing trade tá com a operação aqui rolando. Beleza? Vamos apagar isso aqui tudo e vamos aumentar o tempo gráfico. E vamos lá para uma hora. Vamos lá. Ó, estrutura legal do dólar que eu já gosto, tá? O dólar, ele estava numa grande consolidação, tá? Ele estava numa grande consolidação. E o dólar acabou de romper essa consolidação. Ele pode muito bem fazer isso aqui no tempo gráfico maior. Então agora o dólar fica mais atraente para operar. Antes ele estava em consolidação, muito ruim de operar, difícil de operar, sem lado para operar. Então tinha que tomar mais cuidado, beleza? Então ele estava trabalhando ali dentro. Agora ele saiu. Agora fica mais atraente da gente estar abrindo alguma operação em si na doleta, tá? Olha aqui, ó, dólar rompeu região de fundo, tá justamente dando esse pullback aqui.
ok? Então, eu vou escrever aqui só para a gente não se perder. Fundo de consolidação. Tá? Esse fundo ele já foi rompido. Vamos diminuir o tempo gráfico aqui. Vamos para 30 minutos, beleza? Vamos para 5 já direto. Então, assim, o que a gente tem aqui, ó? Se a gente olhar, a gente já tem uma estrutura de baixo, né, no dólar, dólar vindo nessa estrutura de baixo. Onde ele quebra essa estrutura? Vamos num tempo gráfico maior para a gente enxergar isso melhor, tá? Às vezes, num tempo gráfico menor, tipo 2 minutos, 5 minutos, às vezes você vai enxergar muito ruído. Então, olha aqui. Onde que estão meus topos, por exemplo, ó? Tendência de baixa, galera. Topos descendentes. Topo, tá? A gente tem região de topo, topo. Esse aqui rompeu, voltou, então vou autorizar esse topo, topo. Então, aqui o mercado começa a quebrar a estrutura. Então, vamos anotar. Tem que anotar tudo, tá? Então, aqui, ó. Quebra de estrutura. Só quebra de estrutura está justamente aqui. Ok? Então, quebrou a estrutura de baixa, ele começa a entrar em estrutura de alta, ok? Outra parte muito importante que a gente tem que fazer, quando ele continua a tendência de baixa? Ele perdendo fundo. Então, aqui a gente tem o quê? Continuação do movimento de baixa. Movimento de baixa, tá? Beleza, anotado. Então, ele está justamente dando um pullback. Aqui dentro, galera, a gente tem uma estrutura bacana, tá? A gente tem uma região de order block, justamente aqui, tá? Que o mercado pode justamente dar um pullback e voltar. E é o que ele está realmente fazendo. Então, primeira estrutura para o dólar. Testar essa região e buscar fundo. Tá? Rompeu o fundo, testou região rompida para continuar o movimento de baixo. Então, essa é a primeira estrutura para o dólar. A gente tem uma principal venda aqui, ok? A gente tem uma segunda venda, caso ele nem vá lá e venha direto aqui. É que eu errei aqui, galera. Tá? Beleza. Então, essa é a estrutura que a gente tem para o dólar. E ele continua dentro da estrutura de baixo. Beleza? Aqui, região de venda. Agora, começa a ficar atraente para compra após o rompimento dessa quebra de estrutura. A gente espera pullback, espera confirmação nessa região para começar a buscar alvos mais para cima. Então, essa é a estrutura do dólar em si. Não tem mais nada para fazer, tá? Ah, Luiz, dólar abriu muito guepado lá embaixo. Vamos supor, deu merda essa noite aí, abriu lá embaixo. Desculpa, lá embaixo. Então, o que você vai fazer? Cara, você abriu fora de todas as suas regiões, você vai esperar, você não tem o que fazer, você não estava preparado para isso. E se você não está preparado para o que você não esperava, você não faz nada. Putz, não, melhor esperar amanhã. Eu não estava esperando isso. Eu não tenho nem o que fazer nessa região. Então, tô fora, tô fora. Não vem tentar abrir operação sem ter planejado. Fechou, galerinha? Galera, seguinte, só uma informação para vocês. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, vou fazer live gratuita para vocês aqui no YouTube, tá? Ensinando como começar do zero dentro do mercado americano. A gente vai operar Dow Jones, tá? A gente vai operar então o S30, S&P e Nasdaq, tá? Eu comecei a operar aí faz um tempo já e eu quero passar isso para vocês porque é muito fácil. E o que eu achei muito, muito, muito atraente dentro desse mercado é que o quê? Você consegue começar com menos dentro do mercado americano do que no mercado brasileiro, porque você tem fração lá dentro. E eu vou ensinar isso tudo, tudo gratuito, como você começa lá, e ainda vou mostrar para vocês onde você consegue um bônus, quando você abre a conta, você já ganha 30 dólares para começar ali. Eu tenho alunos, tá, que mostrei para eles, já operavam, falei, galera, tá com esse bônus aqui, o cara fez 30 dólares virar 200, já sacou até. Então, assim, o cara não pôs nada. Então, interessante isso para vocês começarem. É uma outra fonte e que funciona em outros horários também, para quem trabalha em horário comercial. Fechou? Então vem participar, é totalmente gratuito. Amanhã, 7h30, aqui no canal. Tamo junto, galerinha. Grande abraço, beijo no coração. E amanhã estamos juntos aqui. Valeu!